Olá, minhas amadas, espero que estejam todos bem, já sei que estão bem. Bom, hoje nós vamos fazer a modelagem desse macacão pantacor, que tem a parte superior frontal top, é um cropped, na verdade é um bustier, né? As costas têm essa abertura aqui. Tem elástico na cintura, mas eu ainda vou decidir se vou colocar o elástico ou um zíper aqui na lateral, certo? A calça tem 80 centímetros de comprimento e a blusa nós fizemos a partir da nossa base do canal, feita a partir, tem o vídeo no canal, este vídeo. Esta base fica certinha. Esse molde não deu ajuste e eu vou mostrar para vocês a prova na mulagem. Bom, vamos começar aqui determinando o raio do seio para que nós possamos fazer a alça e para que a peça não fique mostrando demais. Então a gente tem que saber mais ou menos onde fica o seio, tá? Vou ligar aqui a metade do ombro com o ponto com o ápice do seio. Para determinar aqui, como eu sei a área do seio, eu sei que não vai ficar mostrando demais. E aí eu vou descer 12 centímetros aqui. Aqui, para fazer o recorte, eu vou descer 15 centímetros. Aqui na frente, a partir da linha do busto, eu vou descer 5 centímetros. E aí eu faço a ligação com uma leve curvatura. Escolhe na régua a parte menos curvada. Prontinho. Essa pence inferior nós vamos fechar depois. Agora eu vou fazer aqui o busto. Eu não vou descer nem 1 centímetro aqui, pelo contrário, eu vou até subir um pouquinho aqui na cava no espacinho da cava, porque eu não quero que fique parecendo aquele gordinho. Sabe aquela sobrazinha que a gente tem na axila? Não quero que apareça. Essa pantacura eu tô fazendo pra mim, tá? Vai ser a minha pantacura do final do ano, do Réveillon. Mas mesmo que fosse para vender, eu faria da mesma forma. Agora eu vou transferir a pence da lateral aqui para cima. Então já tô anotando aqui que a alça tem 12 centímetros, tá? Eu vou marcar aqui a partir do centro, eu vou marcar 1,5 centímetro para cada lado, que eu quero uma alça larga. Não vai ficar muito larga, 3 centímetros, né? E aí eu vou determinar aqui também a partir da linha, dessa linha que eu tracei anteriormente, 1 centímetro para cada lado, para desenhar a alça aqui já no local. Quando eu cortar o molde, eu já corto a alça também. Faço um reforço aqui, porque eu vou fazer o pique. Agora eu vou cortar aqui, vou acelerar o vídeo. Tá vendo? Já vou cortar aqui. Essa será a minha alça. Anoto a alça frontal e reservo. Agora, com a peça cortada aqui, eu vou transferir a pence da cintura para o busto. Embora eu vá separar as partes, eu gosto de
fazer a transferência assim, eu acho mais fácil. Depois eu corto e a pence já está pronta. Inclusive eu vou transferir a pence da lateral aqui para baixo. Vou acertar aqui o traçado. Anoto aqui a lateral. E agora eu vou transferir a pence do busto, da lateral, né, para o busto. Observe que a parte do busto lateral, ela fica arredondada. E a outra parte, que é a central, você corta ali mais retinho mesmo, tá? Depois nós vamos acertar, fazer os ajustes ali. Olha, vou dar uma cortadinha aqui para arredondar. E agora eu vou fazer a prova aqui na boneca. Na mulagem, no bustier, no busto, como vocês preferirem. Eu prefiro chamar de boneca. Eu acerto aqui bem, ó. Tem que ficar bem certinho aqui, ó, traçado. Eu vi muita gente mostrando como fazer esse busto aqui e com certeza deu defeito, porque tá vendo? Eu tô colocando aqui na boneca e eu já tô vendo ali, já tô vendo que vai sobrar, tá vendo? Vai formar uma pence ali, porque o nosso corpo tem curvas, né? Então, para ficar bem certinho aqui no busto, eu posso fazer o seguinte: ou eu faço uma pence oculta aqui, o que não vai funcionar muito, né? Porque eu não tenho para onde abrir. Aí, no caso, eu vou empurrar essa pence para cima. Eu vou marcar aqui com um lápis. Eu vou marcar só para que a região da pence fique registrada. Porque se não der certo o que eu estou pensando em fazer, tá? Então, ó, tá vendo? Abri a pence e fechei ali. Deu certinho, ó. Tá vendo? Aquela dobra eu abri ali e empurrei para as duas partes. Olha lá. Vou dobrar aqui e depois eu vou cortar, aumentando a pence do busto. Vou marcar aqui com lápis e depois eu corto. Só que na hora de cortar, ó, tá cortado já. Na hora que eu for cortar, eu risquei ali, né? Marquei com lápis. Então eu deixo meio centímetro, de meio a 1 centímetro para margem de costura. Nessa região, dos dois lados. Certinho? Então, tá feito aqui o nosso busto, que deu um encaixe perfeito. No final desse vídeo não, mas depois eu vou tirar fotos com a pantacor e ficou muito boa. Agora eu vou fazer a parte das costas, que tem essa abertura. A amarração vai ficar exatamente na linha do busto. Por quê? Porque se você quiser usar um sutiã, ele não vai aparecer. Você pode usar um sutiã com um suporte fino e não vai aparecer. Eu vou colocar um bojo na frente, mas tem gente que não gosta de bojo, né? Então você pode usar o sutiã tranquilamente, que não vai ficar aparecendo. Agora eu vou traçar aqui no meio do ombro, exatamente como eu fiz na frente, tá? Só que tem a diferença que aqui nós não vamos cortar a alça. Nós vamos fazer uma peça inteiriça.
traço aqui 12 centímetros a partir da... Na verdade vai dar 15 centímetros, né? 14. Isso. Agora eu junto aqui. Marco 1,5 centímetro para cada lado aqui no ombro. Marco 1,5 centímetro para cada lado aqui na junção. Como se eu estivesse fazendo a alça também. Ali. Agora eu venho aqui com a régua curva e faço a ligação dos pontos, ó. O final da alça lá com o final da cava. Agora eu venho aqui e faço o acerto, deixando arredondado. Agora eu junto a outra parte ali, vou com a régua curva, eu desci ali em torno de 6 centímetros até chegar ao desenho do recorte, né? Até o recorte. Tá vendo? Essa parte aqui é a parte das costas. Então agora eu vou recortar e vou mostrar onde eu vou fazer os ajustes. Toda a roupa de tecido plano que você faz esse recorte profundo nas costas precisa fazer pence. Eu vejo muita roupa aí com defeito, as costas largas, aquela coisa, né, feia aparecendo por dentro do corpo da pessoa, porque não fez o ajuste onde deveria. Deixa eu só cortei no lugar errado aqui. Então aqui agora, ó, eu vou fazer uma pence bem aqui no meio, porque nós temos curvatura nas costas. Tem a omoplata, tem as reentrâncias, né, das costas. Então eu vou transferir a pence lateral. Eu deixei a pence lateral da frente de propósito. Vou fechar aqui para fazer uma pence ali. Só aqui é o segredo, que você fecha a pence mesmo com 3 centímetros. Como a peça é inclinada, eu vou determinar o fio da peça aqui. Eu fiz o esquadramento a partir da mesa, tá? Não apareceu, mas eu esquadrei a régua ali com a ajuda da mesa. Agora eu colo um papel aqui, onde seria a amarração no meio das costas, tá? Traço aqui é em torno de 35 centímetros esse traço. Agora eu marquei ali para cima 3 centímetros acima, 3 centímetros abaixo. Aqui você pode traçar da forma que você quiser, tá? É que assim fica mais certinho a peça, né? Recortei. Agora eu tô fazendo a prova aqui na boneca de novo. Tá vendo? É que eu não fechei ali, mas o certo é eu subir 1 centímetro ali, fechando a pence, para que não fique largo, não fique... Ficou certinho. Vai ficar um pouquinho mais justo, né? Porque a alça vai descer e a pence eu vou fechar. Olha, vai ficar assim. O bustier, a parte de cima, ficou certinho, não deu ajuste. As costas, ó, nada de partes largas. Aqui também ficou certinho. É que aí não tá aparecendo, né? Porque... Bom, agora a calça, eu fiz aqui a base da calça de acordo com esse vídeo. E, na verdade, para calça não tem muito segredo. No caso da Pantacor, a medida padrão é 80 centímetros. Eu cortei com 84 por conta da barra. 80 centímetros a partir da cintura. Da lateral da cintura.
Aqui eu desço 5 centímetros a partir da linha do gancho. Faço a mesma coisa aqui. Eu abri lá embaixo 8 centímetros, tá? Se você quiser uma calça mais ampla, você abre 12 centímetros. Aqui você vai aumentar 1 centímetro por toda a extensão. Já fiz isso. Já subi 2 centímetros na lateral externa. Eu subi aqui também, mas não tá certo. Aqui é retinho, tá? Pra não dar aquele bico lá na barra da calça. Nas costas, vou fazer a mesma coisa, com a diferença que aqui eu vou deixar 1 centímetro. Eu decidi fazer o zíper nas costas, tá? Eu vou colocar um zíper invisível, então eu vou deixar esse trechinho aqui de 1 centímetro no molde. Vou abrir 8 centímetros aqui também. Eu falo, se você quiser uma pantalona mais ampla, você aumenta para 12, porque se aumentar para 10 também não vai fazer muita diferença, tá? Então, ou é 8 ou é 12. Ou mais até, né? Se você quiser. Então, ali eu fiz a mesma coisa. Desce 5 centímetros. Depois liga lá com a barra. Dá uma arredondada, uma acertada aqui. A mesma coisa aqui. Bom, aí, para a parte das costas, tem um pequeno truque. As calças na parte das costas, ela é geralmente 2 centímetros maior que a frente, né? Então já vou explicar. Então quando você for cortar, você vai pôr na parte das costas 2 centímetros a mais para a margem de costura. E para a parte da frente, você vai cortar rentezinho assim, meio centímetro só. Entendeu? Por isso que eu aumentei 1 centímetro na parte da frente. Prontinho. Olha, já cortei. Eu vou colocar um forro de elanquinha nas costas, tá? Não tem segredo, dobrei em 2. Sempre pro avesso, já recortei. A calça tá pronta, fiz aquele pique, né? No trecho que vai do gancho até a barra, para que a perna da calça não fique torta. E aqui estão as peças cortadas. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar o link do curso online que eu indico na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Espero que tenham gostado. Se você é novo por aqui, nova por aqui, se inscreva e deixe seu like. Tchau! Beijo a todos!